A gente olha muito pra qualidade do Flamengo e olha porque é o melhor elenco da América do Sul. Pra mim, o Galo é o segundo melhor elenco do Brasil hoje. Zaratio, Pavon, Paulinho, Hulk, bons volantes, Otávio, Arana, por favor. Mas você quer ver uma coisa curiosa, Marra, que eu quero te escutar também? Eu fico pensando em estratégia de jogo hoje, né? O Flamengo consegue uma virada muito pelo individual, pelo talento do Arrascaeta que entra ali e resolve a partida. Mas pensando nos 90 minutos, pensando no que foi o jogo em si. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra, André na voz. E eu tenho um convite especial para você, que está aí do outro lado da telinha, se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like é importante para o YouTube estar divulgando cada vez mais os nossos vídeos e a gente está crescendo na plataforma. Fechou? Vamos agora, galera, para um react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos sobre essa virada épica do Flamengo. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2-1 de virada. O Arrascaeta fez um golaço de falta e uma assistência primorosa para o Wesley virar a partida. E o Mengão malvadão acabou com o Galo dentro de Belo Horizonte. Vamos acompanhar a análise do Linha de Passe, pessoal. A gente olha muito pra qualidade do Flamengo e olha porque é o melhor elenco da América do Sul. Pra mim, o Galo é o segundo melhor elenco do Brasil hoje. Zaratio, Pavon, Paulinho, Hulk, bons volantes, Otávio, Arana, por favor. Mas você quer ver uma coisa curiosa, Marra, que eu quero te escutar também? Eu fico pensando em estratégia de jogo hoje, né? O Flamengo consegue uma virada muito pelo individual, pelo talento do Arrascaeta que entra ali e resolve a partida. Mas pensando nos 90 minutos, pensando no que foi o jogo em si, quem tinha uma estratégia coletiva mais bem montada? Só pra fazer justiça, assim. Não, o Atlético fez muito do que foi pedido pelo técnico hoje. Sim. Muito. E o Paulinho deixa claro muito. Paulinho deixa claro naquele Agora, Dani, assim, algumas vitórias, esse é o Atlético, é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Red Bull Bragantino, é quem você quiser. Algumas vitórias, elas são conquistadas e mexem demais com o próximo jogo. Hoje é o tipo de vitória que o Flamengo arranca. Fala, não, essa vitória tem que ser minha, eu vou lutar até o fim. E não é coincidência, depois da saída do Batalha, e especialmente para quem vê todos os jogos do Atlético, como o time, perto dos 25, 30 minutos do segundo tempo, ele dá uma baixada. Por quê? Porque o elenco é um elenco mais velho. É um elenco que entra em campo com média de 30 anos. Hoje era 30 anos, Flamengo 27, se eu não me engano. Tinha essa diferença. E isso é toda a rodada. Então, se não resolver, como o Léo disse, você tem oportunidade, você tem oportunidade, você tem oportunidade. Se você não resolver, saiba, você vai ter problema daqui a pouco. E todos os outros times já sabem. E do outro lado, você fala do anímico, você vê um time que tem uma atuação de alto nível contra o Grêmio. E hoje uma virada espetacular. Anímico. Que vai se fortalecendo. Vai ficando E acho que é para se observar. Porque a coletiva, eu acho que pela ótica do Flamengo, o que deveria ser observado é o que o time vai responder à declaração de Sampaoli de quarta-feira. Esse time se liga menos em Campeonato Brasileiro. Sim. Um time que se liga menos não vai buscar essa vitória aqui. O Flamengo volta para o Campeonato Brasileiro com essa vitória? O Flamengo amanhã ainda acho que o Botafogo está correndo, ainda acho que o Botafogo está numa disputa que, por enquanto, tem ele. É isso. O Flamengo ainda não está... A quantidade de pontos em disputa. Exatamente. Com o elenco que você tem, você não pode nunca olhar para o campeonato. Ano passado era uma situação muito diferente, a troca aconteceu um pouquinho mais adiante, era um cenário muito diferente. A gente teve um paralelo na Premier League, né? Sim, o Arsenal era bastante certo, bom, ganhava jogos inacreditáveis. Mas é o seguinte, olhar no retrovisor e perceber que é o Manchester City que está chegando não é a visão mais agradável do universo. E perceber o Flamengo não é uma visão muito boa. Agora, o Botafogo está bem na frente. Sim, 11 pontos. A questão para o Botafogo é não olhe para o retrovisor. Faça o seu jogo. Jogo a jogo. Faça o seu jogo. E acho que tem uma questão também, a gente está falando hoje não foi a melhor das atuações, o Arrascaeta resolveu. O Flamengo vai ter uma sequência agora de final de julho, agosto, setembro, deve bater com o final de Copa do Brasil em setembro, depois possivelmente com quarta de final de Libertadores. Em muitos momentos vai ser essa a opção do Sampaoli, de sacar um Arrascaeta. O Arrascaeta não é mais aquele jogador de todos os jogos. Desde que ele teve aquele problema ali em abril, maio, você pode ver que ele faz 2, 3 jogos, segura, 45 minutos segura. Quando começa jogando 60, 70, às vezes faz 90. Então, isso vai acontecer. Nem sempre você vai ter essa solução. Eu acho que o Arrascaeta é um luxo, mas nem sempre. Então, ainda não vi, Dani, é claro que o que o Marra falou, ninguém quer olhar no retrovisor e ver esse Flamengo. Sim. Só que eu ainda não vi exatamente esse Flamengo se colocando como tal. Não vai ser essa partida. Essa partida, para mim, diz muito mais sobre uma consolidação do que o Vitor fala da questão anímica para quinta-feira, para a Libertadores, para pegar fôlego, porque exatamente a partir dessa vitória o Campeonato Brasileiro se abriu.
Botafogo amanhã ainda pode abrir 12, o Flamengo, se não me engano, hoje está 9. Botafogo amanhã pode abrir 12 ainda, manter 12 no A chance caso. do Flamengo sair quinta-feira classificado do jogo é enorme. É Muito maior do que... E aí você ganha uma data Calma, do tem que jogar a volta de qualquer jeito, hein? Mas é a questão do calendário, que aí o Arrascaeta talvez... Você vai negociando com o calendário. Aí o Arrascaeta talvez seja sacado no jogo da volta em Assunção e não no Brasileiro do fim de semana. Acho que tem isso sim. Hoje, pra mim, fica mais claro ainda, a torcida do Flamengo fala muito sobre isso e por isso ficou tão empolgada com a possibilidade do Claudinho, que não existe mais, o Flamengo acabou a negociação, mas pra mim fica claro, mais uma vez, que o Arrascaeta é um jogador sem um substituto à altura, sem um outro, eu não digo nem a altura de qualidade, sem uma outra peça que possa fazer exatamente a função que ele faz no campo, a característica que ele tem no campo. Sim. Porque ele tenta hoje colocar ali o Gerson e o Vitor Hugo e acaba que existe um espaço ali que não é ocupado, né? Não, porque não é característica do Gerson. O Gerson é um jogador que, às vezes ele vai cair pro lado, ele vai vir buscar. No momento em que não tinha o Arrascaeta, inclusive, cabia ao Gerson vir começar a jogada aqui atrás, né? E por isso está acontecendo todo esse espaço no meio que você citou. Então, acho que normal, né? Mas assim, acho que isso diz muito sobre o tamanho do Arrascaeta também, né? Não é simples você convencer esse sim a cai ter em um qualquer outro lugar. jogador, né? Exato. O Gerson, quando ele vai pro segundo tempo, ter que partir da direita, tem dificuldade. Esse Gerson que vem para receber, para começar a construir, vai. O Gerson parte da esquerda também. O Gerson que em algum momento, não lembro se era contra o Vasco ou Fluminense, é quase que o único homem de criação e circula, vai. Esse que parte da direita quase que emulando um Everton Ribeiro, que não estava bem. A jogada do gol do Wesley, que assim, recebeu de costas, girou, já acionou. E quantos fazem isso? Com essa tranquilidade, com essa frieza. Então, assim, o fato de não ter ninguém que faça isso diz muito sobre ele, na verdade. E o Wesley já sabe. Assim, Quem for no lado ali já sabe. Eu vou que ele vai me achar. Tem aquela brincadeira do post do Gabriel, né? Ninguém me acha como você, ninguém me serve. Ninguém me enxerga como você. É qualquer coisa assim no campo. Agora, eu vou falar, eu ri aqui enquanto o Pedro estava falando, porque eu tenho uma opinião um pouco impopular em relação à formação do Flamengo. Eu vou falar. Por sua conta e risco. O Gerson dispensa elogios. Ele é o Coringa. Ele é o cara que sempre funcionou. Em 2019, funcionou maestralmente com esses 4 caras de frente. Só que o lateral era o Felipe Luiz, que é um cara que não sobe tanto. Hoje, quando você tem o Ayrton jogando, que não foi o caso dessa partida, porque o Ayrton está machucado, não sei nem se recupera para o próximo jogo, né? Também por isso inclusive, o Sampaoli... 3 seguidas. Então, o Sampaoli tira ele, coloca o Thiago Maia ali em determinado momento do jogo, talvez por não saber se vai ter um outro lateral esquerdo. Ele é o único em atividade nesse momento no Flamengo. Mas o Gerson hoje... Ele, por melhor que ele seja, quando ele cai no mesmo espaço de campo que esses outros 3 jogadores, o Arrascaeta quando cai por ali, o Bruno quando cai por ali, o Ayrton quando vai por ali, pra mim fica congestionado e falta pegada no meio campo, que teve com 2 volantes no último jogo. Você está sendo imediatista. Tô? Está sendo imediatista. Será? Pra mim, o Flamengo, se o Sampaoli conseguir implementar o que ele deseja, eu já falei sobre isso uma vez no Linha, eu vou repetir. Pra mim, o Flamengo vai jogar com um volante, que se render o que pode vai ser o Alan. O Eric vai acabar indo pro banco. Vai jogar com Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, uma linha de 3, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno voltando fazendo a esquerda, Gerson vindo pro meio, trocando com a Arrascaeta, exatamente se entendendo no setor que você está dizendo que ele tem dificuldade. Só que para isso... Não é que ele tem dificuldade, é que é muita gente para pouco espaço. Para funcionar, a marcação de saída de bola em cima tem que estar muito bem azeitada. E isso leva tempo. O Flamengo normalmente vai ser o dominador, né? O Flamengo vai ser o time que vai ter 65% de posse de bola em quase todos os jogos, tudo. A ocupação do espaço, ela vai ser determinada muito dependendo do adversário. Eu acho. O São Paulo muda muito. O que eu queria chegar, assim, dos times do São Paulo e dos trabalhos dele de uma maneira geral também, você nunca vai esperar uma hiperconsistência defensiva, não é? Sim. Eu acho que ele trabalha com o cobertor curto e o cobertor é curto. Ele negocia com isso. Desde que essa turma de... São 5 ali, né? Na frente resolve. Então, assim, é isso. Como o Birner disse, é questão de ter um time que seja capaz de recuperar rápido a posse, de não deixar estourar lá atrás, né? Por que, por exemplo, no jogo do América, o Flamengo sofreu tanto? Porque esse trabalho, perde a bola, por quê? Porque, cara, perdeu a bola, um olha pro outro e aí não vai funcionar mesmo. Sim. Né? Então, acho que passa muito pelo trabalho que começa a marcação, começa sempre na frente. E uma outra pegadinha, apesar do Felipe ser um lateral histórico, o Felipe já tem uma certa idade, o Felipe não tem a mesma condição física que tinha, por exemplo, em 2019, quando jogou demais. Com o Ayrton, e desenvolvendo um pouquinho mais a parte de marcação do Ayrton Lucas, se o Flamengo marca alto o tempo inteiro, intensamente, quando você precisa de uma recomposição rápida, o Ayrton tem mais que o Felipe.
Só que ele precisa desenvolver isso. E ele é um jogador jovem. gente viu E eu hoje, não vou abrir inclusive. mão de acreditar que um jogador que tem um menor potencial ofensivo vá também, com o tempo, se bem preparado por um treinador que conhece futebol, ser um jogador melhor defensivamente, quando acha posicionamento, quando escolhe para onde correr, quando o adversário está contra-atacando, para achar um posicionamento melhor, onde dá o bote. Então, é por isso que eu falo, o São Paulo faz trabalhos, o Léo conhece super bem, o Marco, todo mundo aqui conhece bem, super rebuscados. Às vezes funcionam, boa parte das vezes, uma ou outra vez não funcionou. O do Flamengo é um trabalho muito rebuscado que está caminhando bem. Vamos ouvir o Sampaoli, então? Por favor. Começou a falar o técnico rubro-negro e Ele a vai gente criticar vai a atuação, para o tô apostando hoje. Independência Vamos ver. ao vivo. Vamos. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo. Falando um pouquinho sobre o jogo. O Flamengo ali começou um jogo muito equilibrado com o Atlético. Troca constantes ali de domínio da partida. Só que o Flamengo teve um lance ali crucial que poderia ter aberto o placar com o Gabigol. Ele recebeu uma bola ali livre, mas como a gente sabe que o Gabigol só usa o pé direito para passada de subir escada, ele não conseguiu bater de direita, tentou virar o corpo para a esquerda, perdeu uma grande oportunidade, cara a cara com o goleiro do Atlético, e a partir desse momento o Atlético conseguiu ali neutralizar as jogadas do Flamengo, conseguiu ser perigoso, e num lance polêmico, para mim foi falta ali no Bruno Henrique, um pisão claro, que era para ter sido chamado o VAR. O VAR não foi chamado, o Atlético no contra-ataque fez o gol com o Paulinho, 1-0 dentro de Belo Horizonte. Outra situação gravíssima que o árbitro nem é chamado no vídeo. Ele pode, o VAR pode chamar. Aqui no Brasil, esse pessoal eles usam o VAR da maneira errada e os comentaristas falam também da maneira errada. Se for uma situação crucial de gol, se daquele lance ali que foi falta, saiu um contra-ataque pro gol, o VAR tem a obrigação de chamar o árbitro e ver se o lance foi realmente falta ou não. Igual no lance contra o Fluminense. Ali foi falta, o VAR acertou ali. Muitos comentaristas falaram que errou, mas que não entende o VAR e não sabe como é que funciona. Porque o VAR é para ser utilizado nesses lances cruciais da partida. Então, o Galo abriu um placar num gol, na minha opinião, irregular, ali do Paulinho. E a partir desse momento, o Atlético dominou a partida, o Flamengo não conseguiu mais encaixar o seu jogo, muito lento na troca de passes. Já comentei isso aqui em alguns jogos, que o Flamengo demora muito a criar jogadas. O São Paulo fala que o time não tem que ser rápido, eu concordo, mas tem que ser preciso nos passes e tem que ter agilidade. E o Flamengo não estava tendo essa agilidade. Foi para o intervalo, o Atlético vencendo por 1-0 e com um certo controle da partida. No segundo tempo, voltou ainda pior. O Atlético teve uns 10, 15 minutos de uma boa superioridade. O jogo continuava equilibrado, mas o Atlético tinha o controle da partida, muito perigoso nos contra-ataques, principalmente pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, sempre achando uma bola perigosa nas costas do Felipe Luiz. O Atlético levava muito perigo. O goleiro do Flamengo foi muito bem na partida, Matheus Cunha, se firmando cada vez mais como titular, como o número 1 da posição. Tem um grande futuro pela frente, joga bem com os pés, pode pintar aí como um terceiro goleiro de seleção brasileira, já que tem o Ederson e o Alisson já chegando ali na casa dos mais de 30 anos, então o Matheus Cunha tem grandes chances de ser esse terceiro goleiro, um goleiro jovem e muito promissor. E o jogo mudou com a entrada do Arrascaeta. O Arrascaeta entrou, mudou a partida completamente. A gente sabe que o Arrascaeta é o diferenciado do Flamengo. Teve uma falta ali na entrada da área, ele conseguiu acertar o chute, empatar o jogo. E no final, num passe genial, conseguiu achar o Wesley livre para dar uma muito frio na conclusão. O Wesley evoluindo ali num momento bom da temporada, jogou bem contra o Grêmio, fez o gol agora contra o Atlético Mineiro da vitória. Então o Wesley virou a partida para o Flamengo, uma virada épica, espetacular do rubro-negro, e leva a gente com mais moral ainda para o jogo contra o Olímpia pela Libertadores, jogo na quinta-feira, primeira partida no Maracanã. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.